E aí, números, tudo beleza? Eu tenho o Carlos trazendo mais um vídeo para vocês. E o que a gente vai falar hoje, se não de inteligência artificial e machine learning, de programação e outros assuntos que interessam a nossa vida, por exemplo. Eu quero que seja um vídeo curto, na verdade, não muito longo. Então, eu vou falar brevemente aquilo a qual eu considero eficiente para nós nesse exato momento. Bem, só para lhe dizer algumas coisas, eu estou estudando tentando fazer meu máximo para terminar o cibersegurança, o bootcamp, na verdade, tem uns bootcamps e tal, tem umas coisas até para olhar, né, de um bootcamp de ciência de dados com Python e etc, que eu ainda não recebi o acesso, mas se for para falar uma novidade, eu entrei no bootcamp da Caixa também com a Microsoft. Quem acessa o meu LinkedIn vai saber que é porque eu publiquei isso e tal, eu mostrei um pouco sobre a trajetória. Tem uma introdução um pouco sobre a trajetória ali, de um cara que tá como eu, né, que tenho 23 anos, né, estudo inteligência artificial e machine learning. E o que mais me captou até agora era uma coisa que eu tinha esquecido, que era a minha curiosidade por aprender, por entender aquilo. Eu não só tenho curiosidade de fazer ou de etc dar certo. É claro, isso também é bom, fazer alguma coisa dar certo, etc. Mas entender ali a causa, a raiz, como isso se processa, pelo menos pelos autos, né, tem um raciocínio, uma lógica bom. Isso é que me instrui a estudar mais, a entender melhor, porque eu quero ter algo completo. Eu foquei toda coisa que eu vou estudar, eu foco muito quando é algo que eu goste, em que eu quero ser bom, na verdade. Eu quero ter resultados semelhantes ao que as pessoas têm. E o que eu notei no mundo da programação é que é o seguinte, não é questão de você ter os mesmos resultados ou os mesmos linhas de código, as mesmas aplicações, mas é de algum fator você encontrar a saída, que muitas vezes pode ser diferentemente do que você procura ou busca para entender uma aplicação ou resolver. Eu digo isso porque com o Linux Ubuntu, que eu não tinha noção do sistema operacional que ia precisar mexer em tanto código, em tanta coisa, isso me abriu um leque de dizer, cara, para quem quer ser programador, e às vezes eu vejo o pessoal com Windows, eu fico, uma das professoras também está usando Windows, né, com o VirtualBox, né, para simular o Kali Linux. E eu digo, cara, cibersegurança, o cara de Windows aí né, eu digo, pô, até eu tô usando o Bluetooth, pô. Então, só que para mim foi extremamente positivo, porque com a necessidade de aprender e de buscar, seja códigos, linha de códigos, de entender o porquê disso, o porquê daquilo, sua mente começa a se adaptar cada vez mais, entendeu? A entender. Você lembra, você entra praticamente num sistema em um modo de sobrevivência. É claro, você não está necessitando, mas você fica naquela constante. Cara, eu quero entender isso, bora processar melhor. E aí sua memória e também todo o ambiente, vamos dizer, é um conjunto de fatores a qual a sua mente se aprimora e você consegue pensar de forma mais focada, você consegue focar melhor. E é isso o que é importante para você vencer uma procrastinação, ou mesmo quando você sente, tipo, eu tento fazer isso e depois você procrastina, você não consegue fazer. Há momentos e dias que eu também sou assim, e eu estou tentando cada vez mais quebrar isso por um fato. Você vai estar em uma empresa, você não vai conseguir ficar um dia todo sem fazer nada. Você vai ter que entregar umas tarefas, algumas coisas. Então, você tem que ter disciplina, porque mesmo que você não esteja totalmente fluido nisso, ou seja, totalmente bom para executar, mas você tem disciplina, vai lá e executa, e entrega um resultado bom. E muitas das vezes pessoas entregam resultados melhores sendo disciplinadas do que com aquela energia. E para o tema, acho que mais primordial nesse vídeo é sobre cibersegurança e IA. O que eu vejo nisso, porque, queira ou não, é um mercado. Com tantos SaaS sendo construídos, e com tantas pessoas, assim, não tendo uma noção, eu acho que a maioria dos programadores também não tem uma noção de cibersegurança, assim, da área em si. Como eu estou no bootcamp, eu consigo entender um pouco mais. Não é um bicho de sete cabeças, não acho. Eu acho que qualquer desenvolvedor consegue pegar muito bem ali, pelo menos o básico ali de cibersegurança. Eu acho muito interessante e tal. No que eu aprendi, assim, a base realmente, eu pretendo me aprofundar um pouco melhor nisso, mas eu pensava que era uma coisa de muitos códigos. E hoje em dia você tem muitas ferramentas e etc. que você consegue ali, e uma serve para cada coisa. Você pode usar IA, como é usado também hoje para automatizar, porque o pessoal vai automatizar, cria agentes, esses agentes vão criando aquela sequência de códigos e tal, para, por exemplo, senhas, etc.
para desbloquear, né, que tem lá uma lista de senhas que são mais utilizadas. Então a automação vai lá do que o hacker fazer um por um, por um, por um. Então tem todo esse processo automatizado que não é de hoje, entendeu? É de muito, já tem de muito tempo, né? Você já poderia automatizar com Python, entendeu? É um conhecimento agora. E aí, que tal a gente entrar? Deixa o seu like, o seu comentário e inscreva nesse canal também. Que Deus abençoe você, a Bundu Vaishnav esteja nos abençoando nesse exato momento. E você deixa o seu like aí para Deus te abençoar, viu? Mas então, números, o que eu posso fazer e falar mais sobre esse mercado em geral, em oportunidades em gerais? Assim, todo mercado ele precisa de profissionais ou pessoas talentosas, no mínimo. Por quê? Porque nenhuma empresa vai querer contratar alguém a qual ela vai ter que, do zero, formar, ou aquela pessoa não vai performar bem, não se vai desenvolver bem. E tem muitos outros casos que só as empresas ela conseguem metrificar, elas estão querendo oportunidade de encontrar bons profissionais ainda como se diz, na planta, ou seja, iniciantes. Nesse caso, né, como o mercado de tecnologia ele deu como a gente diz no marketing digital, sofisticou, ele deu uma sofisticada realmente. Ah, mas é por causa da IA? Aí vamos entrar em uma polêmica, o que significa? Com o passar do tempo, a IA não vai se tornar mais ruim, fazer mais códigos ruins e tal. Teve um cara que falou isso, e é uma empresa justamente que trabalha com IA. Isso está acontecendo, porque se for vai treinando com esses modelos novos, é por isso que existe um boom da área de dados, seja analista de dados, seja cientista de dados e também de engenheiro de dados. Eu ouvi que engenheiro de dados está sendo muito procurado, mas é tipo, cara, o que eu sei mais é sobre cientista de dados. Agora, sobre engenharia de dados, eu sabia que, porque querendo ou não, engenheiro e cientista de dados, algumas coisas em comuns, tipo, que eles fazem são praticamente iguais, né? Ambas têm suas diferenças ali. Mas, praticamente, até o cientista de dados pode fazer algo que o engenheiro faz, e vice-versa também. O engenheiro também eles entende um pouco mais sobre a análise também de dados. E com esses grandes volumes que se chama Big Data, né, o Big Data, você precisa ter dados confiáveis para você treinar. Mas eu creio que se chegar a um tempo assim, as empresas vão barrar o desenvolvimento, certo? E criar modelos cujos aqueles dados ali já servem para a situação atual, ao decorrer de um ano, por exemplo, até que eles consigam ter um volume de dados melhor. E como a IA também consegue ajustar a produtividade, isso se torna uma cadeia. Mas, é como se diz, isso pode levar tempo, 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque, cara, a própria IA já está gerando, acho que, muitos dados. E aí vai ter que ter o cientista e muitas outras coisas em que a gente não tem. Eu não tenho praticamente a métrica necessária, até dados mesmos, ou informações necessárias para dizer que o limite é esse ou aquele, ou o que a gente já tem. Entende? Eu não sei o que se passa nesses grandes centros, tanto de pesquisa e de desenvolvimento, de engenheiro, porque tem muitos engenheiros, queira ou não, tem muitos engenheiros que estão praticamente resolvendo isso, certo? Mas se torna um mercado bilionário, eu creio que o mercado possa sim ter uma queda, mesmo com esses grandes investimentos. Pode ter uma queda, mas não é uma queda como o tempo dos .com? Eu acho que não. Uma observação que eu vi do Neil Maldani é que as grandes empresas têm uma dificuldade muito grande em implementar a inteligência artificial. Já médias pequenas, não. E justamente são as médias e pequenas que elas conseguem implementar mais rápido a IA. E com isso, essas possam sair na frente. E também tem coisa, a IA pode ficar mais cara, caso os investimentos constantes parem. Né? A gente só tem uma IA mais barata porque tem grande investimento e eles estão treinando e etc. É um mercado a qual tanto dados como cibersegurança, eles tendem sim a ter um volume maior de oportunidades. Primeiro, vão ter muitos SaaS que vão ser construídos e vai dar muito certo, só que o problema vai ser tanto o código como a segurança em si. E aí entra o profissional de cibersegurança, e daí você utiliza a IA em muitas outras coisas de cibersegurança também, de segurança da informação, para muitos outros setores. E os dados, eu acho que também fica em uma posição clara que empresas maiores que vão conseguir contratar mais a área de dados. Mas empresas pequenas também conseguem, porque a IA já agiliza muita coisa e possibilita do que um analista, por exemplo, um cientista, seja pleno, seja sênior, ele consiga fazer muitas coisas que o analista faz também. Então,
para ele ali, para uma pequena empresa, às vezes um já é o suficiente para performar naquela situação. Então, é isso. O estudo de hoje foi, na verdade, sobre a experiência do mercado. Não são boatos, mas são pesquisas e fontes de pessoas assim que estão trazendo esse raciocínio de que, calma, alto lá. Bem, a gente não pode se cegar com a IA, tanto positivamente como negativamente. Que a IA vai tomar tudo ou que a IA vai cair. A gente tem que entender que ela viabilizou muitas coisas. E é praticamente assim indispensável na questão de agilizar e principalmente na facilidade de você encontrar e pesquisar, porque ela consegue fazer isso melhor, claramente ali, consegue agilizar muito. E queira ou não, o ser humano gosta da praticidade, gosta de ter essa rapidez. Em alguns momentos a rapidez é necessária. Então é só isso. Fique com Deus, valeu e fui!